A partir de hoje, o cinema vai funcionar toda semana. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui e, mais do que tudo, né, nessa inauguração do Teatro Joaquim como cinema comercial, com sessões diárias. Eu tenho uma relação muito forte com a cidade de Goiás. Meu primeiro curta eu fiz aqui em 2004. Eu sempre tive certeza que eu queria filmar as duas Irenes aqui. Antes de continuar falando, eu queria chamar o pessoal da equipe que está aqui. Vou apresentando então. Simone Caetano, minha parceira desde também nessa época de 2004, produtora do filme também. Morgana, super estagiária do IFG, tinha uma função super difícil, ela tem direção no filme e está representando todos os estagiários. A gente tinha cerca de 10 estagiários, mais ou menos, do IFG, só que a maioria está de férias, então não estão aqui. Me parece que foi feito em 2 anos, mas não foi. Foi feito em 8. Estreou comercialmente no Brasil em setembro. Ficou 3 meses em cartaz, o que é um feito muito grande. Ele fez uma média de público muito acima do que esses filmes geralmente fazem. O filme teve em cerca de 40 festivais em mais de 35 países. Então, de alguma maneira, quando eu falo dessas pessoas que apoiaram, tá ali o Carlos Cipriano também, que lutou pelo Fundo de Arte e Cultura, muito assim, e ajudou muito nessa questão dos estagiários, que ele estava no Instituto. Eu acho que ninguém apoia por apoiar, assim. Eu acho que as pessoas apoiam porque é uma aposta que elas fazem. Então, de alguma maneira, eu sinto que a gente também conseguiu devolver alguma coisa, porque afinal, né, o filme, a cidade de Goiás rodou o mundo, assim. Só uma coisinha, um detalhe. O Teatro São Joaquim ainda não está 100% preparado como uma sala de cinema. Eu já soube que foi comprado um DCP, que vai chegar em junho. Então, vocês ainda não vão ver, e mais do que tudo, ouvir o filme como ele deveria ser ouvido. Mas estamos nesse início. E com vocês, as duas Irenes de Fábio Veiga. A sessão acabou agora e é muito emocionante assistir as duas Irenes. É uma pena que a sessão tenha sido para convidados, então o teatro não estava lotado, como eu tenho certeza que estaria se fosse aberto à comunidade. Eu achei importante gravar a fala da Raquel Teixeira para ver o que ela ia falar, e aí ela falou inclusive que o cinema é nosso. O cinema é de vocês? É da cidade? Vamos cobrar isso, né? Durante a sessão teve um problema na projeção, enfim, né? Uma pena, uma falta de preparo do próprio teatro, do Cine Teatro São Joaquim. E eu espero que haja alguma parceria com o IFG para que os estudantes de cinema do IFG aqui da cidade possam talvez programar o cinema ou de alguma maneira estar envolvido com a programação do cinema. Nesse vlog eu vou falar sobre a minha leitura de Rita Lee, uma autobiografia, que eu vim para Goiás só para assistir ao filme e vim lendo o livro. Li 50 páginas já na viagem. Tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê também, a gente faz uma leitura muito individual daquilo que a gente tem de bagagem. A minha leitura das duas Irenes dessa vez foi muito da relação entre as irmãs. A sinopse da história é que a Irene, de 13 anos, descobre que o pai tem uma segunda família com uma filha da idade dela também chamada Irene. E aí a história do filme é a relação entre essas duas meninas e principalmente a descoberta, né, da primeira. A partir da irmã, ela meio que vai se autodescobrindo e vai vendo também a diferença de criação que o pai dá a ela e dá à irmã. No livro da Rita Lee, ela conta que tem duas irmãs, ela é a irmã caçula. É engraçado porque ela fala que todo irmão caçula se sente meio que o bastardinho da família. Na história, no filme, é na verdade a Irene, que é a filha do meio, que se sente meio bastardinha assim. E aí ela acaba se identificando talvez mais, se aproximando mais da outra Irene, que é de fato a filha bastarda do pai dela, e ela se relaciona mais com essa outra irmã do que com as irmãs da família da casa dela. Fui fazendo algumas ligações, assim, algumas associações também da Irene, como ela vai se tornando mais afetuosa com o pai, apesar do momento de raiva que ela tem da descoberta, mas também como ela vai cuidando de se aproximar do pai, ter uma coisa mais física mesmo, que eu acho que é o que ela sente falta e que ela vê que na outra casa existe e na casa dela não existe. E aí também lembrei de uma cena que a Rita Lee conta que o pai dela era estadunidense e era todo sério, e aí ela foi aos poucos conquistando poder ser mais próximo dele, né, e ter um momento de abraçá-lo e lamber o rosto dele. E aí, Preta? Com o Fábio. É vídeo? Vídeo. E aí, Fábio, como foi a sessão aqui em Goiás?
Foi ótimo, muito bonito, né? Tipo, voltar com o filme. É quase um ciclo que se fecha, né? Tipo, todo o processo de busca de locação e a filmagem que foi longa. Então, de repente, o filme estrear comercialmente em Goiás é lindo. Teve um cara que falou uma coisa muito bonita, que a gente deixou a cidade mais bonita. E eu achei isso uma coisa bacana, né? Porque o filme, ele não tem os cartões postais da cidade, né? Eles são umas esquininhas, assim, coisas que as pessoas, a princípio, não conhecem tão bem. Só quem conhece a cidade. E você, o que você achou? Sua experiência? Então, é a terceira vez que eu assisto, né? E cada vez eu vejo uma coisa nova, assim. Hoje, vindo pra cá, eu vim só pra assistir o filme, e aí vindo pra cá eu tava lendo o livro da Rita Lee, e ela fala muito da relação dela com as irmãs, então dessa vez pra mim isso tava bem forte. Mas eu não consigo desassociar do set, assim, ainda, sabe? Assim, ali eu tava escondido em tal lugar. Mas o primeiro filme que eu trabalhei, eu sempre vejo, eu falo assim, eu tava abaixado, eu tava em tal lugar, eu sei por que essa roupa tava aí, não sei o quê. Tem isso. E eu não sei se eu perdi. Engraçado, porque com as Irenes eu não tenho. Mas é porque eu passei todo outro processo, né? Porque o diretor passa outro processo, que ele vê o filme sendo montado. A gente fica só com 7. E são vários processos, né? Porque também teve o momento do roteiro. E você fez... Foram anos e anos. E aí, Simone? E como foi trazer o filme para Goiás? Uma delícia, era o que a gente mais esperava. Nós fomos muito bem recebidos. Acho que é o lugar que eu fiquei mais emocionada de poder participar. E aí, me conta como foi assistir, como foi essa experiência? A experiência foi incrível, né? Eu sou bastante agradecido pela essa oportunidade. Tipo, consegui fazer amizade com as atrizes, com a Isabela, com a Priscila, com a Maju. Hoje em dia a gente mantém essa amizade, sempre entrando em contato com o outro. É isso aí. Eu tô com saudade delas, elas podiam estar aqui. É verdade. Oi, gente. Hoje é domingo e depois da sessão de As Duas Irenes, rolou um jantar. Pude conversar principalmente com o Fábio e com a Simone. Ele contou a história de que sempre rola discussão de que época se passa o filme. Pelo figurino, pelas músicas. Aí alguém falou assim, mas tem aquela música, Banho de Lua, que é da década de 60. E é uma música que tá no segundo álbum dos Mutantes. E aí o Fábio tava contando que essa música entrou no filme, não porque ela já tava no roteiro, mas por causa de uma coisa que aconteceu num teste de elenco. Quando eles estavam filmando com a atriz que fez a Cora, que é a filha caçula de 5 anos, mais ou menos, o Fábio fez o teste com ela, e aí ela quis cantar uma música que ela tinha aprendido na escola, que era o Banho de Lua, e essa música acabou entrando no filme, que eu acho que é a cena mais engraçada do filme. Foi só um ponto pra trazer pra minha leitura dessa semana, que é Rita Lee, uma autobiografia. Ontem eu li 70 páginas do livro, minha meta era ler 50, acabei lendo 70, porque a escrita da Rita Lee é muito divertida, é muito bem humorada, e ela consegue contar muita coisa em pouco texto. Ela fala bastante da família dela, fala da infância dela. Cheguei na parte que ela fala da música, na verdade eu li toda a parte dela falando sobre os Mutantes. Ela tinha uma banda de garotas na escola, e aí tinha uma outra banda só de garotos, que eram irmãos. Depois eles acabaram juntando a banda, que tinha muita gente, tinha muita briga, e no final ficou só os 3. Que são os 2 irmãos, o Arnaldo e o Sérgio, e a Rita Lee. Uma das partes mais interessantes é quando ela conta dos festivais de música. É um pouco da história da televisão brasileira, né? Então do audiovisual brasileiro. Num daqueles breaks, para trocar a fita do rolo, Gil entra no estúdio dando de cara com a guitarra, o baixo e as pedaleiras caseiras. Impressionado com o high-tech mutantesco, arrisca a pergunta que mudou a humanidade. Pois é, eu tenho uma outra música inscrita no festival e tô pensando aqui que vocês podiam fazer comigo ao vivo, topam? Mas não é um festival de música brasileira? Mas vocês não são brasileiros? Mas a gente não sabe tocar música brasileira, a gente só faz rock. Então vamos fazer um rock brasileiro, horas. Mas pode tocar guitarra em festival de música brasileira? Até agora não podia, mas passa a poder. A música se chama Domingo no Parque. Tô pensando aqui num arranjo de chiclete com banana e vendo o que dá. Bora nessa? Seres de outro planeta metaforseando-se para dominar a Terra. Não era essa a ideia do nome Mutantes? Eu fui procurar se tinha um vídeo disso no YouTube e tem um documentário maravilhoso que se chama Uma Noite em 1967, em que eu acabei de terminar de assistir, mas nesse documentário mostra a final do festival, e aí mostra as 5 primeiras colocadas. E o que ela não fala aqui é que eles ganharam o prêmio de segunda melhor música do festival. Ele era organizado com a ênfase de ser um programa de televisão. E aí nisso a plateia meio que virou um personagem também. E as manifestações eram muito fortes.
seja as vaias ou seja os aplausos. Aliás, ser vaiado em Festival de Música Brasileira para os Mutantes foi uma honra, afinal, éramos tudo o que os puristas escravocratas do violão e do banquinho da MPB repudiavam como imperialismo colonizador. Militância bocejante. Um momento que eu achei muito rock and roll nesse festival de 1967 foi quando Sérgio Ricardo pirou, quebrou o violão e o atirou na plateia. E logo no começo do documentário tem essa cena, tem uma fala dele, né, falando que era isso, esse sentimento de estar acuado e também inconscientemente da repressão da ditadura e a coisa da juventude. Nessa passagem fica claro que é uma coisa que eu não tinha noção dessa resistência à guitarra elétrica na década de 60 no Brasil. A guitarra elétrica significava uma coisa meio imperialista, assim, né, colonizadora dos Estados Unidos. Trazer esse instrumento também era trazer as músicas, né, de fora e, não sei, valorizar talvez uma cultura estadunidense, que não era o que a esquerda queria. O documentário mostra que teve uma manifestação na ditadura militar, é o Nelson Motta que conta essa parte. Ele fala assim, com tanta coisa para as pessoas se manifestarem, eles estavam lá manifestando-se contra a guitarra elétrica, com faixa e tudo. É curioso também que o diretor do programa, né, do festival, ele conta essa coisa de que, como programa de televisão, ele imaginava aquilo meio que uma grande luta livre, assim, que tinha um mocinho, tinha um vilão. É engraçado que a Rita Lee tem um capítulo que ela chama Quem Era Quem? Nossa turminha se concentrava no camarim ou num beco atrás das cortinas debochando dos MPBistas radicais. Numa analogia à turma do Bolinha, Chico Buarque seria o Plínio, o menino granfino e pedante do bairro, dono da bola de futebol, que arrasava os corações das mocinhas de família e também da enfesada Luluzinha, Elis, e da Aninha, Marília Medalha, que é quem ganha o primeiro lugar nesse ano de 67, junto com o Edu Lobo. O Edu Lobo seria o amigo invejoso de Plínio, que ficava com as sobras do outro, tão bonitinho quanto arrogante. Toquinho era o alvinho, o gente boa da turma carioca, talentoso e bem educado, não se metia em boca de Matildes. Já Geraldo Vandré, com aquela juba desleixadamente ensaiada, fazia parte do cast de Mágico de Oz, no papel de Leão Medroso. No palco se fazendo de valente e fora dele era um bundão. O MPB4 ocupava o lugar do Homem de Lata. Corretos, mas sem coração. 4 noivos perfeitos para as meninas do quarteto fora de si, como maldosamente o chamávamos. O espantalho cabia perfeitamente em Sérgio Ricardo, que dava até para imaginá-lo suspirando. If I only had a brain. Clara Nunes era a fada boa do leste, Betty Carvalho a fada má do oeste. Nara Leão era a Dorothy e o poderoso mágico de Oz, claro, Tom Jobim. Nós, os mutantes, éramos os insuportáveis Flying Monkeys. O documentário mostra um depoimento do Chico, assim, meio ressentido, talvez. Ele fala que se sentiu meio sozinho e meio como se ele fosse o careta da história, porque ele tava de smoking no festival, enquanto os mutantes chegaram todos com aqueles figurinos malucos, né? E aí o Chico fala que, na verdade, ele tava assim porque em todos os outros programas tinha um código de vestimenta. Ele fala assim que ele não foi avisado dessa movimentação, sabe? Como se fosse uma coisa meio planejada. Mas pelo livro da Rita Lee, a impressão que eu tive é que era uma coisa dos mutantes, no caso, assim, sabe? Era uma reverência deles e é uma marca que vai se perpetuando ao longo dos outros festivais que eles participam e das coisas que eles vão fazendo. Sempre tem esse caráter mais irreverente, né? Do visual mesmo. Enfim, mas agora eu preciso correr. Tem muito mais coisas que eu preciso falar pra vocês que eu li ontem. Eu li ela falando sobre o Raul Seixas, já mais pra frente, na década de 70. Raul é o meu cara, entende? Tipo, é o meu músico preferido, assim, é o meu ídolo brasileiro da música, é o Raul Seixas. Então, quando ela falou sobre ele, eu achei muito amorzinho. Mas eu conto isso pra vocês depois, porque eu aproveitei que ia estar aqui esse fim de semana e me inscrevi pra ser fiscal de prova no IFG hoje, então eu tenho que chegar lá em 15 minutos. Tchau, gente. O casal de coelhos R&R continuavam firme e forte. A graça era transar em locais inusitados, de banheiro de avião a praias desertas, de banheiros de espuma a escada de incêndio, de elevadores de serviço a camarins de shows. Com essa bagagem erótica musical, partimos para um novo disco, o Lança Perfume. A consagração total das nossas parcerias, cada vez mais autobiográficas. Éramos creme de la creme para voyeurs auditivos, com sugestivos me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, me deixa de 4 no ato, me enche de amor. Misto quente, sanduíche de gente, empapuçado de amor. E me deixar levar por um beijo eterno, mais quente que o inferno. E assim caminhava a paixonite sem pudores de 2 famintos diantes de pratos cheios de sedução, mergulhados na gula da paixão.
Eu que até então compunha trogloditicamente com meia dúzia de posições, expandi meus horizontes musicais com as ricas harmonias e melodias trazidas por Robin. E meu rockinho radical virou rock carnaval, virou tango, virou bossa, virou pop, virou bolero, virou metal, virou tudo ao mesmo tempo. Nada mais mutante do que desfilar por quaisquer avenidas musicais. Dane-se gregos e troianos, que eu sou marcianita desde pequena. Bom, gente, se passaram alguns dias, talvez mais de uma semana, que eu terminei de ler a biografia da Rita Lee e eu tava aqui editando o vídeo, terminei de editar, mas faltava uma finalização. Tem uma novidade, que voltei a usar óculos. Então vou encerrar esse vídeo de óculos. Vou fazer alguns comentários finais sobre o livro, sobre o que eu mais gostei, até porque eu não pretendo fazer um vídeo só sobre o livro. Uma coisa que eu achei muito fofa é a relação da Rita Lee com o marido dela, que é o Roberto. É simplesmente muito fofo, eles estão juntos até hoje e quando você pensa... Eles são músicos, eles têm uma vida muito intensa, muito louca, e eles tiveram vários problemas, vários perrengues e tal, mas tudo que ela escreve sobre ele é sempre muito carinhoso, assim, todas as músicas que eles compõem juntos e as músicas que ela escreve pra ele, tudo parece muito apaixonado, então achei muito fofo. Quando ela vai contando dos nascimentos dos filhos deles, o título dos capítulos sobre os filhos é assim, é o nome, o apelido e o signo. Sou um pouco louco dos signos, e achei legal isso. Ela fala, inclusive, não apenas o signo dela, que é Capricórnio, como ela fala o ascendente e a lua. Só pra quem também é a louca dos signos, o ascendente dela é em Aquário e a lua em Virgem. Por esse livro aqui, parece que ela tem ainda alguma coisa em Câncer, porque ela guarda as coisas, sabe? Ela tem figurinos do Mutantes, da década de 60, gente. É um apego às coisas pelo sentimento mesmo. O Lúculo sentado ali fora. Eu fiquei com a impressão que ela é muito modesta em alguns aspectos, assim, em outros ela gosta de falar que ela foi a pioneira, mas em alguns, assim, ela fica sempre falando, ah, essa cantorazinha que vos fala, sim, uma coisa meio na humildade, sabe? E esses textinhos complementares sempre falam, ah, ela fala assim, mas ela esquece de falar que ela vendeu tantos discos, ou que aconteceu isso e isso. E uma das coisas que ela fala que inovou, por exemplo, é que acho que na década de 80, várias bandas de rock, né, surgindo no Brasil, e ela já na estrada há muito tempo, né? Ela decide fazer uma versão meio que acústica dos shows dela. Pelo que ela descreve, são shows caros, com uma equipe grande, com uma superprodução, e aí ela vai e faz uma coisa mais reduzida. Não chega a ser um banquinho e violão, como ela vai criticando algumas vezes, né, tipo da rixa que tem lá no início. Ela chega a gravar um acústico, né, pra MTV, ela fala um pouco de como foi isso, dos convidados. Acho que minha música preferida da Rita Lee é Mania de Você, Meu Bem, Você Me Dá Água na Boca, Vestindo Fantasias, Tirando a Roupa. As minhas músicas preferidas dela são todas, assim, num lance meio sexual, mas é um sexual tão... sei lá, é muito... Não é nem que não é explícito, tem umas coisas que são explícitas, né? Parece muito apaixonado, não é uma coisa banal. É um sexo meio... não sei, muito cúmplice, assim. Muito íntimo mesmo. De ter uma intimidade com aquela pessoa. E eu acho isso muito bonito, assim, nas letras dela. Mania de Você é uma dessas. Acho que é a minha preferida. E aí essa versão do acústico, que é com Milton Nascimento, é uma coisa assim, né? Maravilhosa. Ouçam e assistam. Eu gosto muito de Caso Sério, de Lança Perfume, meu top 3, assim, né? Finalizando o repertório, minha música favorita, Mania de Você, composta em 5 minutos com um inspiradíssimo script de uma recém-trepada perfeita. Sem pudores, o casal se mostrava de corpo e alma, oferecendo a trilha sonora da sexualidade elegante para motel 5 estrelas nenhum botar defeito. Tem muitas passagens que eu marquei, mas que não dá, né, pra eu ler pra vocês. Uma coisa curiosa também é que ela é muito ligada a animais. Então é uma coisa do pai dela também, então desde a infância ela tinha isso. E o pai dela, por exemplo, teve uma onça, que eu não sei se era mesmo uma onça ou se era algum felino próximo a uma onça. Ela conta, né, dos momentos em que ela teve que ir pra reabilitação, por causa do álcool principalmente. Ela cita a Clínica Tobias. E tem uma música do Raul Seixas, como eu disse, do Raul Seixas, que se chama Canceriano Sem Lar ou Clínica Tobias Blues. E aí entendi que realmente é uma clínica que existia ou existe. Eu gosto muito das músicas da Rita Lee, tem algumas que eu ouço sempre. Depois de ler o livro, acho que eu fiquei mais fã dela. Mas é muito legal também porque você conhece sobre outros artistas que talvez você já goste. Então eu acho que é uma indicação pra quem gosta de música brasileira. Inclusive, essa foi uma leitura pro meu desafio literário de 2018.
Esse livro faz parte da minha lista do Desafio Livrada. É isso, tá mais que indicado para essas pessoas que também gostam de rock ou de música brasileira ou de mulheres maravilhosas também, porque ela é uma mulher maravilhosa, né? E ela fala também sobre fazer rock, um cenário tão masculino sendo mulher. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Se você também gosta das músicas da Rita Lee, conta aí pra mim nos comentários quais são suas músicas preferidas dela. Clique em gostei, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!